Deuteronômio, capítulo 6. Dos versículos 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como um sinal nos braços, prenda-os na testa, escreva-os nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Qual legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual o legado que nós vamos deixar para gerações futuras? O que é que nós temos ensinado aos nossos filhos? O que é que nós temos deixado para as gerações que virão? Qual é a lembrança que as pessoas terão de nós? Quando lá na frente, daqui 5 gerações, as pessoas se lembrarem de nós, qual a lembrança que elas vão ter? Não precisamos ir tão longe. Qual a lembrança que os nossos netos terão de nós? Qual a lembrança que os nossos filhos terão ao nosso respeito? Você já teve a curiosidade de saber que alguém deixou algum legado para você que hoje reflete na sua vida? Infelizmente, alguns têm uma lembrança ruim, de um legado ruim, mas que reflete até hoje. Outros têm uma boa lembrança de um bom legado, que também se reflete até hoje na sua vida. Olha só esses 2 exemplos que eu vou dar para vocês. Jonathan Edwards foi um dos grandes homens de Deus que passaram pela terra. Ele nasceu no ano de 1703. Ele era o único filho, homem, entre 10 filhas. Seu pai era pastor. Seu avô foi um líder espiritual durante 57 anos. Jonathan Edwards aprendeu muito com o avô, principalmente a importância de trabalhar duro e estudar bastante. Ainda bem novo, Edwards aprendeu a escrever. O pai dele lhe ensinou latim, outros idiomas como grego e hebraico, e aos 6 anos de idade ele já conseguia conjugar verbos em latim. E o domínio desses idiomas ajudaria ele a se tornar um dos maiores peritos no estudo da Bíblia que já existiram, e também um dos maiores pregadores que já passou pela terra. Aos 13 anos de idade, Jonathan Edwards entrou na faculdade. Estudou teologia numa famosa universidade dos Estados Unidos e frequentemente passava 14 horas por dia estudando a palavra de Deus. Em 1720 ele se formou como o primeiro aluno da classe. Começou cedo sua carreira pastoral. Ele era um grande homem de Deus, mas com tudo isso, o maior legado que ele deixou foi
o cuidado que ele teve com os seus filhos. Ele se casou com Sara e eles tiveram 11 filhos. 11 filhos. Apesar de um horário de trabalho rigoroso, para vocês terem uma ideia, ele acordava muitas vezes 4:30 da manhã. Como ele se tornou um grande pregador, então ele viajava muito, estava constantemente viajando, mas ele separava 1 hora por dia para estar com os seus filhos. 1 hora por dia, todos os dias, ele tinha um compromisso de passar com eles, ensinando principalmente os princípios cristãos. Esse era o foco. E se algum dia ele não podia estar com os filhos, no dia seguinte, ou na primeira oportunidade que ele tivesse, ele ficaria 2 horas, ele compensaria a hora que ele não ficou com os seus filhos. E o principal legado que ele deixou foram os princípios cristãos para eles. Recentemente, um estudante encontrou, depois de muitas pesquisas, 1934 descendentes conhecidos de Edwards. E nessa pesquisa, ele constatou o maravilhoso legado que este homem deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã. Dos 1934 descendentes, 3 se tornaram presidentes de universidade, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 250 formandos em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas. Esse foi um pequeno legado que este homem deixou. Em contrapartida, ele tinha um contemporâneo, que era um dos seus maiores críticos. Um dos mais ferrenhos críticos de Edwards se chamava Max Jukes. Esse homem era um famoso ateu e atacava a sua teologia, a sua ideologia, as pregações, os discursos de Edwards. E este jovem, que fez um levantamento do legado de Edwards, também teve a curiosidade de fazer o levantamento da descendência, do legado que este Max Jukes ele deixou. Ele era ateu, ele tinha uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia, e o legado que ele deixou: 310 dos seus descendentes morreram como indigentes, 150 foram criminosos, dentre esses 78 assassinos, 100 eram alcoólatras e mais da metade das mulheres prostitutas. Isso é um legado. A minha filha estava perguntando para mim: o que é um legado? Isso é um legado. Você pode deixar um bom ou um mau legado. O exemplo de Jonathan Edwards nos mostra a importância de deixarmos um legado cristão para os nossos filhos. Claro que isso não significa que as pessoas dependem simplesmente do produto dos seus pais. Não são apenas produto dos seus pais, dos seus avós, porque nós sabemos que Deus opera, Deus restaura. Então é claro que tem pessoas que foram criadas em famílias tão amorosas como a de Jonathan Edwards, que acabam se tornando pessoas más, pessoas que se desviam do caminho do Senhor, assim como pessoas que são da família desse Max Jukes, ou descendentes, e se tornaram pessoas extraordinárias. Claro que isso existe, não é uma regra, mas é óbvio que nós percebemos a diferença. É claro que nós percebemos a diferença de um legado que nós carregamos, daquilo que nós ensinamos, das coisas que Edwards disse. Ele disse que Deus fez todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixamos um legado. Você não passa por aqui sem marcar. A questão é: como é que você está marcando?
Como você está marcando a sua história? Que legado você tem deixado para os seus filhos e para as gerações que virão? Precisamos entender algumas coisas com relação ao texto de Deuteronômio. Esse texto de Deuteronômio fala de legado. Ele fala de carregarmos e de ensinarmos aquilo que temos aprendido. Mas a primeira coisa que precisamos entender no texto de Deuteronômio é que é uma ordem. Ensinar as coisas do Senhor é uma ordem, é uma instrução clara. Esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Como é que as gerações que virão vão temer ao Senhor, se nós não transmitimos as verdades bíblicas para eles? Como é que estes ensinamentos chegarão às futuras gerações, se nós não estamos ensinando? É uma ordem, aquilo que recebemos, passarmos. Deus nos deu um ensinamento e nos deu uma ordem, nos ensina por meio da sua palavra e nos ordena a transmitir estes ensinamentos de geração em geração, para filhos, para netos, para que eles tenham isso guardado nos seus corações. Como cristãos, precisamos levar a sério o fato de que nossos filhos precisam constantemente da palavra de Deus em suas vidas. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos o valor da palavra de Deus, e nós somos os responsáveis por isso. Não existem outros responsáveis. Nós, pais e mães, mas principalmente pais, somos responsáveis por ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor. Somos responsáveis para educá-los, para dar a eles um legado. Se você for ver a história dos reis de Israel, você vai se chocar. Grandes homens de Deus deram um legado bem ruim para os seus filhos, mas filhos que foram terrivelmente maus deram um legado, acabaram que o legado acabou sendo bom para os filhos. Olha só essa cronologia de reis de Judá. Acás, um rei mau, gerou Ezequias, um rei bom, que gerou Manassés, um dos piores reis de Judá, que gerou Acás, um rei que entendeu bem o legado do filho e também foi um péssimo rei. Mas Acás, que foi um péssimo rei, gerou Ezequias, que foi um rei segundo o coração de Deus. Gerou Amon. Ezequias gerou Acás, gerou Ezequias Manassés, Manassés Amon. Amon foi o rei mau que gerou Josias, um grande rei, que acabou gerando Joacás, que de tão ruim acabou se tornou prisioneiro de Faraó Neco. Mas nós encontramos em toda essa genealogia, ou em todas essas histórias, um rei que cumpriu o legado do seu pai. Em 2 Reis, capítulo 15, versículo 34, tem a história, ou o começo da história de Jotão. Jotão fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, o seu pai. Que coisa, né? Diante de tantos reis de Israel, você encontrar pelo menos nessa ordem que eu separei, que fez o que era bom, como seu pai havia feito.
Só que ele não passou esse legado para o seu filho, porque o filho de Jotão foi Acás, que é o primeiro da nossa história. Você quer ver como nós pecamos em transmitir legado? Por que é que muitos filhos de pastores são pessoas que se rebelam contra Deus? Por que é que muitos filhos de missionário são pessoas que não querem saber de Deus? Se você se dedicar ao evangelismo, você vai conhecer muitas pessoas que eram filhos de líderes que não querem saber de Deus. Você vai perceber filhos de pastores que não querem saber de igreja. Sabe por quê? Porque muitos pais têm dado a vida pela igreja, mas não têm dado a vida pelos filhos. Muitos pastores têm feito isso. Muitos líderes têm feito isso. Muitas pessoas têm cuidado de fazer tantas coisas e não têm deixado um legado para os seus filhos. Ontem, quando falamos de educação de filhos, nós falamos da crise, do trabalho, intenso trabalho, e da educação dos filhos. E sabe o que tem acontecido? Os pais trabalham tanto que chegam em casa esgotados e sobra só resto para os filhos. Então nós conseguimos arrumar o problema, dando para eles todo tipo de tecnologia, porque eles se ocupam, mas não existe diálogo, não existe relacionamento. Eu já fiz essa pergunta e vou fazer novamente. Quando foi a última vez que você, pai, saiu com o seu filho sozinho, para ter um tempo com ele? Quando foi que você chamou o seu filho? Não se esqueça, mesmo que você tenha 2, 3 filhos, cada filho seu tem um nome e é único. E às vezes nós fazemos no pacote, nós levamos todo mundo porque não tem tempo. Mas quando você pegou o seu filho, um deles, e saiu com ele, foi numa lanchonete, foi no cinema, foi fazer alguma coisa com ele, ou com a sua filha, porque nós não temos muito tempo. Então a gente, quando o pouco tempo que a gente tem, a gente reúne todo mundo, porque daí a gente já resolve o problema. Só que os nossos filhos têm as suas demandas pessoais, e não podemos nos esquecer que isso é uma ordem. Mas sabe qual é o problema nosso muitas vezes? É que nós só podemos transmitir o que nós temos. Se você não tem o que transmitir, você pode passar 10 horas com o seu filho e você não vai transmitir nada. Você só pode transmitir o que você tem. Você só pode transmitir o que você recebeu. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Antes de inculcar na cabeça dos seus filhos, ela tem que estar no seu coração. Essas palavras têm que estar constantemente no seu coração. Olha só o discurso de uma jovenzinha de 13 anos de idade, na Expo de 92. Faz bastante tempo, mas é tão real quanto se fosse hoje. Olha só o discurso dessa jovem. No jardim de infância, vocês adultos nos ensinaram a não maltratar as pessoas, a dividir o que tinha, a não sermos mesquinhos, a sermos bem comportados, não brigar com os outros, resolver as coisas bem, respeitar os outros, arrumar as nossas bagunças. Então, por que é que vocês fazem exatamente o que nos ensinam a não fazer? 13 anos. 13 anos. Por que é que a gente insiste em fazer o que nós dizemos para os nossos filhos não fazer? Você tem que tratar bem as pessoas, mas nós não temos essa preocupação. Você tem que arrumar as suas bagunças, mas nós não temos problema em fazer um monte de bagunça. Você tem que respeitar, mas nós não nos preocupamos em respeitar.
nós ensinamos uma coisa que não vivemos. E se você acha que se você consegue inculcar na vida do seu filho, na mente do seu filho, uma verdade que você não vive, você está enganado, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós só aprendemos aquilo que vemos os nossos pais fazerem. O que eles falam pode ser muito bonito, mas o que fica é o que eles fizeram. É o que eles fizeram. Esse livro que a gente está estudando nas reuniões sobre educação de filhos, o pai, ele conta uma história bem interessante. Ele estava num congresso e a sua filha toda ansiosa, acho que 5, 6 anos de idade, toda ansiosa porque ela ia ter uma apresentação na escola e ele não estaria presente. E naquela angústia, a filha falou com ele de toda a ansiedade por telefone, de toda a ansiedade que ela estava tendo, a preocupação, mas ela sabia que o pai não poderia estar presente. O pai tomou uma decisão: vou ver a minha filha. Ele foi para o aeroporto. Vocês sabem que se você chegar de última hora no aeroporto para comprar uma passagem, você vai pagar uma fortuna. Ele pagou $5.000 numa passagem para ir para casa para ver a filha. Aí ele chegou na escola da filha e foi para o auditório. Chegou no auditório e não tinha ninguém. Aí o pai ficou meio desesperado: mas a minha filha falou comigo, ela tinha uma apresentação hoje, será que eu errei a data? Não é possível. Foi então na diretoria. Aí a diretora chegou para ele e falou assim: não tem nenhuma apresentação especial hoje, as crianças estão em sala de aula. E o pai então, meio que assim, sem entender muito, entrou na sala, foi até a sala onde estava a filha. E aí ele descobriu que a apresentação era na sala de aula deles, um grupo de 5 crianças, dentre elas a filha dele, apresentando para umas outras 15 crianças. Mas sabe o que esse pai disse? O que ele relata no livro? Foram os $5.000 mais bem gastos da minha vida. Porque quando ele colocou o pé na sala, abriu-se um sorriso no rosto daquela criança. Agora eu te pergunto, você acha, essa já é adulta, essa jovenzinha de 5 anos, já deve ter uns 20, 30 anos, né? Porque o livro é um pouco, a história é um pouco antiga. Você acha que essa criança vai se lembrar dessa história? Você acha que ela vai se lembrar do que o pai falou? Mas com certeza o que ele fez vai ficar gravado para sempre na mente dela. Mas é isso que o texto nos diz: nossos filhos só vão assimilar aquilo que fizermos com insistência. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-os na testa, escreve-as nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Persevere em ensinar. Uma das coisas mais sábias que o Joãozinho tem feito, nós como pais estamos muito tranquilos do cuidado que ele tem tido com os nossos filhos, mas uma das coisas que eu acho que vem de Deus é de estimular os nossos filhos a pregar, a ministrar. Porque a semana passada foi a Paulinha e ela ficou preparando umas 2 semanas e eu tive que ficar conversando, tive que ficar falando. Falei que não ia ajudá-la e realmente não ajudei, mas o tempo todo ali. Mas sabe o que é interessante? Isso vai inculcando na mente, vai inculcando, porque ela tem que ver, tem que rever, ela tem que perguntar, e aquilo vai ficar gravado no coração dela. Meu irmão e minha irmã, não desista. Muitas vezes falamos uma, falamos 2, mas não falamos a terceira. Muitas vezes investimos um pouco e desistimos. Um dos grandes ensinamentos da Bíblia é a persistência, a perseverança. Um dos grandes ensinamentos da Bíblia é que não podemos desistir.
E a orientação é clara: ensine com persistência, converse sobre estas coisas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, em todas as circunstâncias, fale destas coisas. Como você acha que a história do dilúvio chegou até nós? Como você acha que a história foi escrita? Foi escrita por Moisés. Moisés não estava lá. Mas sabe por quê? Porque foi passando de geração em geração. Foram se contando. E isso se tornou notório para todos nós. Hoje se comprova o dilúvio por meio de provas científicas. Mas até então só se pode buscar essas provas científicas porque foi se passando um legado, uma história que foi sendo insistida. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, mas não ensinar apenas falando, ensinar vivendo, ensinar praticando. Como é que você vai ter autoridade de falar com o seu filho se você não faz? Que direito nós achamos que temos de ensinar para eles o que não praticamos? Você acha em sã consciência que o seu filho vai falar para você: legal, pai, muito legal, eu sei que você faz, mas como você está falando para mim, eu não vou fazer? Isso é ridículo. Isso não vai acontecer nunca. Os nossos filhos são o nosso espelho, são reflexo do que nós somos. E para aqueles que vieram de famílias desestruturadas, você sabe o preço que é se livrar dessas coisas do passado. Mas ainda assim nós insistimos em trazer uma ideia errada para os nossos filhos, de que eu posso fazer as coisas erradas, mas os meus filhos não. Não funciona assim. Antes de eu inculcar na cabeça deles, antes de eu martelar, antes de eu falar insistentemente, eu tenho que viver. Tem que estar no meu coração. Tem que ser algo que eu pratico diariamente. E aí sim, nós vamos produzir um legado. E aí sim, nós vamos produzir um legado que vai fazer toda a diferença na nossa história. O que é que temos inculcado na cabeça dos nossos filhos? Qual legado você tem passado para os seus filhos? Qual é a história de vida que eles têm? Qual é a história que você quer que seja contada dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, das gerações que virão? Qual é? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que não se transmite um legado apenas empurrando com a barriga, apenas disfarçando o estilo de vida. Não. Transmitir um legado requer um grande investimento. Exige um grande investimento. Exige tempo. Exige comunicação. Exige relacionamento. Exige uma conversa diária sobre coisas a respeito de Deus. Exige histórias, lembranças. Quais serão as lembranças que os nossos filhos terão? Quais serão as lembranças? Nós já falamos isso aqui. Ontem a Alessandra testemunhava que na escolinha dela os filhos, e depois a Magda também falou a respeito, que eles cuidam de crianças, de bebês. Essas crianças, elas estão aprendendo todas as primeiras coisas que elas fazem. Quem está vendo são os professores e não os pais. A primeira gargalhada, o primeiro sorriso, a primeira palavra,
Quem tem visto são os professores. E aí quando os pais vêm para buscar os filhos, aí a mãe compartilha: o seu filho hoje falou a primeira palavra. E o pai, com toda a empolgação, diz assim: ah, que legal. Como você acha que essas crianças vão crescer? Tem crianças que chamam a babá, que chamam a professora de mãe, mas não chama os pais. Que quando vem a professora correm para dar um abraço, mas quando vem os pais, dão um passo para trás. Esse é o legado que o mundo está dando para os seus filhos. Essa é a herança que os pais estão deixando para os filhos. Essa é a herança que os pais no mundo estão proporcionando para os seus filhos. Agora eu quero fazer uma pergunta especial a você, pai. Hoje é o dia dos pais. A mãe tem um papel fundamental na vida do filho, na educação, no afeto, no carinho, mas quem dá o norte é o pai. Quem dá as diretrizes é o pai. É claro que algumas mães fazem esse papel com um grande valor. Nós temos que admirar essas mães. Temos algumas aqui que tiveram que ser mães e pais e deram o norte. Mas para uma família onde os pais estão presentes, a responsabilidade é deles. A responsabilidade de se dar o norte é do pai. Então, pais, como você tem cuidado do seu filho? Como você tem olhado para o seu filho? Qual é a atenção que você tem dado a ele? Qual é a hora do seu dia que você tem separado para estar com ele? Porque quando eles se casarem, eu achei bonito o testemunho do pastor Osvanil da Eva, diz que de sábado os filhos, vão todo sábado almoçar na casa deles. Isso porque o filho vem de Paranaguá, toda semana. É uma satisfação, não é verdade? Quantas famílias eu conheço, cujos filhos não veem os pais há anos, passam meses sem dar um telefonema. Agora, você acha que isso é só culpa do pai? Ou só culpa do filho? Não, não é. Nós, como pais, temos que deixar um legado para os nossos filhos. Quero concluir com o texto de Salmo 78, versículos 3 e 4. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. O que temos visto e o que temos ouvido, somos convocados a passar para os nossos filhos. Não podemos encobrir a eles, não podemos encobrir as futuras gerações, para que eles possam realmente experimentar das maravilhas que Deus fez. Pai, eu desafio você a deixar um legado de valor para os seus filhos, um legado que verdadeiramente vai fazer diferença na sua história e na história dos seus filhos. Esse é o maior presente que como pais nós podemos dar para os nossos filhos, e os nossos filhos naturalmente nos darão esse presente. Se eu perguntar para o pastor Osvanil e para a Eva se eles ficam insistindo para os filhos irem de sábado, eu fico imaginando que tem até sábado que estão cansados, mas puxa, mas os filhos vão vir hoje de novo. Mas a gente tem prazer nisso. Agora, quantas vezes os pais precisam implorar para os filhos que não seja essa a nossa história, que não seja esse o nosso legado, mas que o nosso legado seja um legado que possa verdadeiramente fazer história.